Olá! Nessa videoaula iremos iniciar a discussão sobre como ocorre a aprendizagem e pontuaremos algumas abordagens teóricas que podem ajudar ao docente na sua praxis didática. O ensino e aprendizagem é algo que acompanha o ser humano por toda a sua vida, pois a todo momento estamos aprendendo ou ensinando algo a alguém. Quando pensamos nos processos de ensino e aprendizagem que se instauram no âmbito de nossas instituições de ensino, percebemos que temos uma longa trajetória histórica. Desde a antiguidade até meados do século XX, a aprendizagem era considerado algo passivo e receptivo, cabendo ao professor a tarefa de transmitir as informações e aos estudantes o papel de simplesmente memorizá-las. Quantos de nós não se lembram de questionários intermináveis que tinham de ser decorados para serem despejados ao pé da letra em determinadas provas ou exames escolares? O que se avaliava era a capacidade do estudante em decorar exatamente o que o professor dizia, sem nenhuma possibilidade de articulação com o contexto ou mesmo de aportes críticos. Na verdade, essa ideia era defendida já por Aristóteles na antiga Grécia, para quem o ser humano era uma tábua rasa que precisava ser modelada. Durante a Idade Média, alguns instrumentos contribuíram para sistematizar a prática didática do professor. Entre eles se destacam o Ratio Studiorum, elaborado pela Companhia de Jesus. Publicada em 1589, essa obra fornecia sustentação à educação jesuítica e tinha por finalidade ordenar as atividades, funções e os métodos de avaliação nas escolas jesuíticas. Já a Didática Magna é um livro que foi publicado em 1649, também conhecido por Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Essa obra é de autoria de Comênios, um bispo protestante, educador, cientista e escritor checo. Como pedagogo, é considerado o fundador da didática moderna. Como observamos nessa charge, o processo tradicional de ensino está baseado no conteudismo e também na reprodução do saber. E o próprio Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, faz uma crítica contundente a esse processo, chamando-o de pedagogia bancária. No transcorrer do século XX, tivemos muitas abordagens que forneceram importantes aportes para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, as teorias construtivistas da aprendizagem de Piaget e Vygotsky fornecem importantes insights para que possamos compreender como as pessoas aprendem. Para Piaget, o aprendizado é um processo resultante do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. A assimilação se relaciona com a incorporação de novos objetos e novas experiências à nossa estrutura mental. Já a acomodação envolve a modificação das estruturas mentais para corresponder aos objetos da realidade da nova experiência. Assim, adaptação e acomodação são mecanismos que ocorrem simultaneamente, sendo que sua interação promove modificações ou criação de novos esquemas mentais, que permitem a construção de novos conhecimentos, por meio do que Piaget chama de adaptação intelectual. O processo de elaboração do conhecimento e consequente aprendizagem é ativo, pois o sistema cognitivo do indivíduo seleciona e interpreta a informação do meio para construir um novo conhecimento, reconstruindo e reinterpretando constantemente o estímulo dentro de seu referencial intelectual. Já o construtivismo proposto por Vygotsky propõe o socio-interacionismo, para quem a construção do conhecimento é resultado direto da interação entre educando, educador e conteúdo. Observe como isso é bem descrito nesse texto, no slide, quando diz que o aluno é elemento ativo na construção do seu conhecimento, através do contato com o conteúdo e da interação feita no grupo. O conteúdo favorece a reflexão do aluno e o professor é o responsável pela orientação da construção de significados e sentidos em determinada direção. Para os estudos da didática,
Uma das abordagens da teoria socio-interacionista de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, conhecida pela sigla ZDP, ou seja, a distância entre o nível atual de desenvolvimento do estudante, a sua capacidade atual de resolver problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problemas sob a orientação de adultos, que pode ser um professor, um orientador ou a colaboração com os pares mais capazes. Vejamos agora uma pequena animação que descreve de forma simples como ocorre o processo de ensino e aprendizagem. Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje eu vou mostrar uma animação que explica em detalhes como é que é o processo de aprendizagem dentro da cabeça da gente. Durante o processo de aprendizagem, a gente usa basicamente duas partes da memória. A primeira delas é a memória de longo prazo, que é a memória que contém as coisas que a gente já sabe. A segunda é o que a gente chama de memória de trabalho. O que essa figura está mostrando aqui é que a memória de trabalho é bem pequenininha frente à memória de longo prazo. Ou seja, nós temos um limite aqui para raciocinar, porque é na memória de trabalho que nós raciocinamos e aprendemos. E como que isso funciona? Todos nós estamos imersos num ambiente externo. E esse ambiente ele provê alguns estímulos através dos nossos sentidos. Esses estímulos vão cair na memória de trabalho, em forma de informações novas. Essas informações novas, elas funcionam como uma espécie de imã que vai atrair informações que já existem na memória de longo prazo e que estão relacionados a essa informação nova que chegou. Assim, juntando essas duas informações aqui, a nova e a que já estava na memória de longo prazo, eu começo a fazer ligações entre elas, conexões. E à medida que eu faço uma conexão, essa conexão é armazenada na memória de longo prazo. Cada vez que eu repito esse processo, a minha conexão fica mais forte e mais forte, até que um dia ela fica tão forte que ela fica fixa na memória de longo prazo e a gente passa a ter essa nova informação como um conhecimento adquirido. Então, o que essa animação mostra para a gente? Primeiro, mostra que a gente precisa de estímulos externos para aprender. Esse estímulo externo pode ser um professor, pode ser o meu contato com o meio ambiente, com uma comida nova, pode ser um livro. Outra coisa que essa animação mostra é que a gente tem uma limitação bastante severa na nossa capacidade de aprender de uma vez só. Então, a gente deve respeitar essa limitação aprendendo um pouco de cada vez. E, além disso, a gente também tem que repetir o processo de fazer a conexão entre a informação que já está na memória de trabalho e a informação nova algumas vezes, para que essa conexão fique forte o suficiente para passar a fazer parte da memória de longo prazo, para ser facilmente recuperada da memória de longo prazo. Perceberam como os processos de assimilação e acomodação foram exemplificados nesse vídeo? Precisamos de estímulos externos para aprender, tais como o professor, o material didático e outras fontes. Além do mais, o processo de assimilação e adaptação precisa ser repetido algumas vezes, em situações ou contextos diferentes, para que fique gravado na memória de longo prazo. Nessa videoaula, tivemos a oportunidade de rever brevemente alguns elementos históricos que contribuíram para os estudos da didática, desde o Ratio Studiorum dos jesuítas até as teorias da aprendizagem, em especial o construtivismo nas abordagens de Piaget e Vygotsky. Recomendo que leia o artigo base intitulado Didática no Ensino Superior, Desafios e Perspectivas, a fim de se aprofundar nesses conceitos chaves, para que tenhamos uma prática didática apropriada para o nosso tempo. Até o nosso próximo encontro.
Como estão? Nessa videoaula iremos dar continuidade às discussões relacionadas a algumas abordagens teóricas que estão diretamente relacionadas com a prática didática. A andragogia é definida como a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender, em contraposição à pedagogia, que está focada enquanto arte e ciência de ensinar as crianças. Observamos nesse slide que na andragogia é levado em consideração na escolha do método o modo como o estudante aprende, assim como ocorre na eutagogia, em que o estudante é o gestor e conteudista de seu próprio processo de aprendizagem, por meio do autodidatismo. Embora os processos cognitivos básicos de aprendizagem no adulto e na criança são semelhantes, segundo a pesquisadora Kelvin Miller, os estudantes adultos, eles retêm apenas 10% do que ouvem após 72 horas. Entretanto, serão capazes de lembrar de 85% do que ouvem, veem e fazem após o mesmo prazo. E as informações mais lembradas são aquelas recebidas nos primeiros 15 minutos de uma aula ou palestra. Como afirma Gabriel Perissé em seu livro A Arte de Ensinar, para fazer com que alguém preste atenção em mim, professor, eu preciso ser um estímulo suficientemente interessante. Preciso me desdobrar para conquistar a atenção dos estudantes. De acordo com os autores Consciência e Guerra, em seu livro Neurociência na Educação, o cérebro humano observa o ambiente e aprende o que for relevante para a sobrevivência do indivíduo. Assim, uma forma de capturar a atenção dos estudantes é apresentar o conteúdo de forma como que eles percebam como algo importante, como, por exemplo, uma exposição inicial que faça correlações do assunto a ser aprendido com o cotidiano do estudante, uma exposição que crie expectativas adequadas para o aprendizado. Além do mais, é preciso que tenhamos um ambiente que seja estimulante, um ambiente agradável que envolva os estudantes e que as atividades que eles venham a executar sejam atividades em que desempenhem um papel ativo e não meros ouvintes passivos. O manejo do ambiente tem grande importância com a flexibilização de recursos didáticos, o uso adequado da voz, da postura e elementos como o humor, a música, são elementos eficientes para captar a atenção. As pesquisas indicam que exposições muito longas dificilmente serão capazes de manter o foco. Esse foco atencional do estudante, pois dificilmente ele será mantido por muito tempo, sendo importante dividir essas longas exposições em intervalos menores, por meio de pausas para descanso, por meio do humor, de modo a provocar relaxamento, ou mesmo por dividir o tempo utilizando diferentes estratégias pedagógicas, em que o foco atencional possa ser dirigido para aspectos específicos do conteúdo. Nesse contexto, temos a didática como uma área que está focada nos processos de ensino. De fato, a origem etimológica da palavra didática vem do grego e significa basicamente a arte de ensinar. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, nos brinda com reflexões que denotam o diálogo intenso que deve haver entre a docência e a discência. Para Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades educativas para a sua própria produção ou a sua construção. Não restam dúvidas que nesse pequeno livro encontramos saberes necessários e imprescindíveis para aqueles que desejam ensinar, e se constitui uma leitura obrigatória para todos os professores, independente do nível de ensino em que atuam. Entre as muitas abordagens da didática hoje em dia, encontramos em Yves Chevelard o conceito de transposição didática, que aborda um conjunto de transformações que um saber científico ou um saber sábio ele sofre para ser ensinado. O trabalho que transforma um objeto do saber a ensinar em objeto de ensino é denominado de transposição didática. O saber científico é aquele encontrado nos autores, nas palavras originais dos autores, e a primeira transposição didática ocorre ao transformar esse saber científico em saber a ensinar, ou seja, aquele entendido como um conteúdo de ensino.
A segunda transposição ocorre quando o conteúdo é ensinado, ou seja, trata-se de um saber que realmente acontece em sala de aula ou em qualquer outro ambiente de ensino e aprendizagem. Nesse processo de transposição entre saber científico até o saber ensinado, nós temos um contrato didático, às vezes tácito e, na maior parte das vezes, formalizado pelo instrumento do plano de ensino. Esse contrato estabelece as regras do jogo, com os objetivos a serem alcançados, as metodologias que serão utilizadas, como ocorrerá o processo avaliativo, esclarecendo as responsabilidades tanto dos estudantes como do docente. Naturalmente, esse contrato é regido pela cultura organizacional da instituição, bem como das representações sociais que se estabelecem. Para Chevelar, a transposição requer uma mediação didática ativa do docente, com a seleção de estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem. Essa transposição está vinculada às interações sociais e às mediações internas do estudante nesse processo de ensino e aprendizagem. Nesse slide, nós podemos observar uma figura triangular que resume todo esse processo, onde mostra nas suas vértices o docente, o estudante e o saber a ser ensinado. Ao seu redor, possui um entorno que permite o funcionamento didático e intervém em diferentes níveis, por exemplo, o próprio processo de transposição, as estratégias de aprendizagem e o contrato didático que é ali estabelecido. Chegamos ao término nessa breve discussão e, pelos conteúdos que abordamos, certamente já percebeu a importância de se aprofundar cada vez mais nesses estudos. Eu recomendo que leia atentamente os artigos de Cavalcante e Gaio, que abordam a andragogia, e o artigo de Chevelar sobre a transposição didática. Busque se aprofundar nesses conceitos e transforme a sua prática didática. Até o próximo encontro. Sejam bem-vindos à videoaula 3. Nessa videoaula, analisaremos algumas competências necessárias para a prática educativa, tendo como base as ideias de Philippe Perrenot. Me acompanhe. Para iniciar nossa discussão, precisamos entender o conceito de competência que adotamos. Trata-se, na verdade, das ideias defendidas por Thomas Duran, para quem as competências é o conjunto dos conhecimentos, das habilidades e atitudes, e possibilitam desempenhar determinada função na busca de resultados concretos. De acordo com Duran, o conhecimento é a informação adquirida através de estudos ou pela experiência que uma pessoa utiliza. Trata-se do saber. Já a habilidade é a capacidade de realizar uma tarefa ou conjunto de tarefas em conformidade com determinados padrões exigidos. Trata-se do saber fazer. Por fim, a atitude se relaciona com o comportamento manifesto, que envolve habilidade e traços de personalidade, diretamente relacionado com o querer a ação. Trata-se, então, do querer fazer. Para Duran, como observamos nessa figura desse slide, é justamente na intersecção do conhecimento, habilidade e atitude que temos a formação da competência. Com o conceito de competência esclarecido, talvez esteja se perguntando: quais são as competências necessárias para a prática docente? Bem, encontramos em Philippe Perrenot uma resposta satisfatória ao apontar um conjunto de competências para ensinar. A primeira competência se relaciona com saber organizar e dirigir situações de aprendizagem. Sim,
Antes de tudo, é preciso que o docente tenha o conhecimento do conteúdo de sua disciplina, a fim de ser capaz de construir as sequências didáticas apropriadas. Isso possibilita o envolvimento dos estudantes nas atividades de pesquisa e em outros projetos de construção coletiva do conhecimento. Outra competência decorrente do domínio do conhecimento do conteúdo se relaciona com saber administrar a progressão das aprendizagens, avaliando os estudantes e refletindo criticamente nos resultados alcançados. Também é necessário conceber dispositivos de diferenciação, pois nenhuma turma é homogênea e sempre teremos aqueles que conseguem entender mais facilmente o conteúdo e outros que terão dificuldades. Nesse sentido, promover o intercâmbio de ajuda entre os estudantes num processo de monitoria informal poderá ser muito vantajoso. Saber envolver os estudantes em sua própria aprendizagem se constitui em outra competência muito desejada. Trata-se de uma competência pedagógica que todos os professores devem desenvolver ao suscitar o desejo de aprender, oferecendo atividades adicionais de aprofundamento e favorecendo que o estudante aprenda a aprender e desenvolva sua própria rota de aprendizagem. Trabalhar em equipe é outra competência docente, pois a prática docente ocorre no contexto social. Assim, o docente necessita saber elaborar projetos em equipe com os demais professores, dirigir grupo de trabalhos, conduzir reuniões, enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas pessoais, além de saber administrar as crises e conflitos pessoais que, por vezes, ocorrem no ambiente acadêmico. Participar da administração da instituição é uma outra competência relacionada que extrapola a atividade da sala de aula. Por exemplo, é desejável que os docentes estejam disponíveis para participar do colegiado do curso, do Núcleo Docente Estruturante, o NDE, e de outras instâncias colegiadas que porventura exista. Além de estar atento para elaborar projetos com a instituição, valendo-se de possibilidades de fomento ou não. Ademais, o saber utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação é outra competência docente requerida, pois vivemos num contexto cibernético. Assim, o professor deve se esforçar em comunicar-se com os estudantes utilizando-se as facilidades proporcionadas pelas tecnologias digitais de informação, além de utilizar criteriosamente as ferramentas multimídias, tais como os laboratórios de informática, os projetores multimídia ou data show, as lousas digitais e outros quando estiverem disponíveis na instituição. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão é algo que os docentes não se podem furtar. Como o professor está à frente dos estudantes, ele se torna uma referência, razão pela qual não deve permitir nenhuma forma de preconceito de qualquer natureza. Também é necessário analisar constantemente a sua relação pedagógica com os estudantes, as relações de autoridade, com o objetivo de desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e, naturalmente, um sentimento de justiça. Por fim, o docente deve ter competência para saber administrar sua própria formação continuada. Lembre-se que a formação docente não se encerra com uma titulação de mestre, doutor ou mesmo pós-doutor. Trata-se de um processo de educação continuada que ocorre ao longo de toda a trajetória profissional, sob o risco de ficar ultrapassado, quer no conhecimento do conteúdo, no conhecimento pedagógico ou mesmo no tecnológico. Concluindo essa discussão sobre competências docentes para ensinar, eu recomendo que leia esses artigos disponibilizados online e reflita sobre como pode desenvolver as suas próprias competências visando o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Até mais!
Olá, sejam bem-vindos à videoaula 4. Nessa aula, veremos algumas técnicas de ensino que podem ser utilizadas nas aulas presenciais no ensino superior. Venham comigo. A aula expositiva é a mais tradicional das técnicas de ensino e a mais utilizada nas salas de aula. Deve ser uma aula dialógica, ou seja, estimular o pensamento crítico do estudante por meio do diálogo, favorecendo o intercâmbio de saberes e experiência. A aula expositiva hoje não deve mais ser concebida tendo o professor como o centro do processo de ensino e aprendizagem. Na aula expositiva dialógica, o professor toma como ponto de partida a experiência do aluno com o tema a ser desenvolvido na aula. Trata-se, portanto, de uma ótima técnica para trabalhos com conteúdos factuais, com conteúdos conceituais. Em uma aula expositiva, sempre que possível, utilize o layout das cadeiras em círculo ou semicírculo, pois promovem o diálogo em contraposição às cadeiras tradicionalmente enfileiradas, uma atrás da outra, no modelo que já se estende desde a Idade Média. O estudo dirigido se constitui em uma atividade ou tarefa orientada a ser realizada extra classe. Desenvolve no estudante habilidades e hábitos de trabalho independente e criativo, tais como sistematizar, consolidar conhecimentos, habilidades, vencer dificuldades e desenvolver métodos próprios de aprendizagem, como aprender a aprender. Um bom estudo dirigido, para fazer jus ao nome, deve conter instruções claras e questões ou perguntas enunciadas com clareza e precisão, correspondendo aos conteúdos desejados. A orientação do estudo deve ser realizada preferencialmente de forma escrita, para se evitar mal-entendidos. A técnica do trabalho em grupo propicia o aprendizado de conteúdos não só conceituais e factuais, como também conteúdos atitudinais, como o respeito às opiniões distintas, a tolerância com o diferente, entre outros. Assim, a formação dos grupos deve ser pensada de acordo com os objetivos traçados pelo docente. Os grupos podem ser formados para atividades de uma aula, para uma tarefa que pode levar mais de uma aula, ou pode ser fixa, como por exemplo ao longo do semestre. Na técnica Phillips 66 ou Phillips 66, o nosso objetivo será verificar o nível do conhecimento prévio da turma sobre um determinado assunto, constituindo-se assim numa avaliação diagnóstica. Como funciona? A turma é dividida em grupos de 6 pessoas, na verdade podendo se adequar com o número de estudantes em sala. O grupo deve debater um assunto em 6 minutos para apresentar suas conclusões. Essa técnica serve como um disparador, um motivador para a introdução de um tema a ser estudado. Para o professor, fornece uma avaliação prévia, mapeando-se o nível de conhecimentos prévios dos estudantes. Essa outra técnica, chamada grupo de verbalização e grupo de observação, GV/GO, tem por objetivo verificarmos se os estudantes compreenderam um determinado conceito e conseguem discuti-lo adequadamente. Assim, uma parte da classe forma um círculo central, o grupo de verbalização, para discutir aquele tema, enquanto os demais formam um círculo em volta para observar, o chamado GO, grupo de observação. O grupo de observação deve verificar se os conceitos estão corretos, se os colegas estão sabendo relacionar conteúdos anteriores com novos, se todos estão participando, se fogem o que foi pedido, entre outras coisas. Depois, os alunos do grupo de observação relatam suas observações e dá-se um debate na turma. O professor pode extrair conclusões relativas às definições de conceito, às posturas, a desvio da pauta ou objetivo da tarefa, entre outras. A técnica da roda de perguntas consiste na formação de uma roda no centro da sala. Um tema é dado e todos terão que formular perguntas sobre ele e respondê-las assim que perguntados. O primeiro estudante formula uma pergunta para o colega à sua direita, que deverá respondê-la, e formular outra em sequência para o outro colega sucessivamente, até chegar novamente ao primeiro que iniciou a roda, respondendo a última pergunta elaborada. Ao final, o professor faz considerações sobre o que observou. A roda de perguntas favorece a construção de habilidades do estudante, como saber e responder imediatamente algo que foi perguntado,
além de formular uma questão coerente. Ademais, possibilita ao docente verificar se os estudantes de fato compreenderam corretamente o conteúdo por meio daquela sessão de perguntas e respostas que foi elaborada. Na dinâmica do tribunal, a turma deve ser organizada tal qual um tribunal, em que os estudantes serão divididos em jurados, advogados de defesa, promotores, juiz. O réu deverá ser um tema polêmico a ser acusado e defendido pelos estudantes. Fica mais interessante quando os alunos que concordam com o tema devem atacá-lo e vice-versa. Durante a dinâmica do tribunal, o docente precisa estar atento para a postura dos alunos diante daquele problema, além, naturalmente, da aplicação correta dos conceitos e conteúdos discutidos. A tempestade cerebral, ou brainstorm, serve como um disparador do tema, e assim como o Philip 66, fornece subsídio para uma avaliação diagnóstica do nível de conhecimento prévio sobre um determinado assunto. Como funciona? Dado o tema, os alunos deverão dizer aquilo que lhes vem à mente, sem preocupação de censura de ideias. Essas são anotadas no quadro e, em seguida, os pontos surgidos nessa sessão são separados para serem validados. À medida em que o docente explana o conteúdo, os pontos surgidos no brainstorming podem ser validados ou não pelo grupo, à luz das novas informações fornecidas. Os seminários são muito utilizados no ensino superior. Contudo, uma palavra de cautela, pois para essa técnica ser bem-sucedida, os estudantes devem realizar ou saber realizar uma pesquisa acadêmica, pois o seminário consiste na apresentação dos seus resultados. No seminário, os temas a serem pesquisados, as formas de apresentações, os resultados e o tempo devem ser bem especificados. Todavia, uma disciplina planejada somente com a realização de seminários não é recomendável, uma vez que o seminário é uma das técnicas possíveis e poderá passar uma ideia equivocada sobre a prática docente, se utilizar uma disciplina totalmente fundamentada em seminários. Finalmente, temos a recomendação da técnica do estudo de caso. No estudo de caso, os estudantes podem resolver situações-problemas previamente selecionadas, estabelecer pontos de relação com a realidade, perceber o conteúdo contextualizado e podem fazer a aplicação daquilo que aprenderam, entre outras possibilidades. Ao finalizarmos essa abordagem sobre as técnicas de ensino, precisamos novamente ressaltar que temos uma infinidade de técnicas e sempre devemos planejar utilizar diversas técnicas possíveis para conseguirmos atrair o nível de atenção dos estudantes e promover assim um processo de ensino e aprendizagem deveras prazeroso. Até a próxima videoaula. Olá pessoal, vamos à videoaula 5 e nessa videoaula nós teremos a oportunidade de discutir sobre alguns recursos didáticos e a sua relevância no processo de ensino e aprendizagem. Venham comigo. O que queremos dizer com recursos didáticos? Na verdade, são todos os recursos utilizados no contexto de ensino e têm por objetivo estimular o estudante visando o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. São componentes do ambiente de aprendizagem que dão origem à estimulação do estudante. Qual é a importância, então, de utilizarmos diversos recursos didáticos? Veja essa figura que demonstra como os órgãos do sentido são acionados no processo de ensino e aprendizagem. Observem que nosso cérebro utiliza a audição e visão para captar as informações,
sendo que os estudos de Ferrez apontam que nesse processo utilizamos cerca de 83% do que vemos e 11% daquilo que ouvimos. Entretanto, o percentual de dados memorizados pelos estudantes revelam que somente ouvir e escutar não resulta em memorização, pois isso somente irá ocorrer quando houver o envolvimento do estudante. Vejam nesse quadro que quando conseguimos conciliar a audição e visão, temos 50% de memorização. Todavia, quando os estudantes participam na discussão e depois colocam em prática, esse percentual sobe para 90%. Esses dados são um indicativo para que os docentes não fiquem presos somente a uma técnica de ensino. É necessário utilizar técnicas que favoreçam a participação e a aplicação prática ou contextualização daquilo que está sendo estudado. Observe o que pode ocorrer se utilizarmos somente uma aula expositiva. Teremos 70% de dados retidos após 3 horas e apenas 10% após 3 dias. Todavia, se introduzimos um elemento visual nessa aula expositiva, estimulando simultaneamente o visual e o auditivo, tais como uma apresentação em PowerPoint ou vídeos, teremos 85% de retenção após 3 horas e 65% após 3 dias. Quando refletimos nesses dados apresentados, percebemos como é importante utilizar diversos recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem. Temos à disposição recursos tais como o quadro branco, o mesmo quadro de giz, cartazes, o cavalete ou flipchart, o projetor multimídia, também conhecido como data show, vídeos diversos, lousa digital, ambientes de aprendizagens tais como Moodle ou Canvas, entre todos outros, aplicativos de perguntas interativas em sala de aula, tais como Socrative, o Mentimeter, entre outros. Todavia, uma palavra de cautela. Ao escolher um recurso didático, analise cuidadosamente se esse de fato contribuirá para o processo de ensino e aprendizagem, bem como se de fato também está disponível tanto para você quanto para os estudantes. Ao preparar uma aula utilizando uma apresentação em PowerPoint, Prezi ou similares, precisamos atentar para não deixar os slides muito sobrecarregados com informações, pois isso dificulta a capacidade do estudante de se concentrar. Veja nesse quadro algumas orientações para a elaboração e apresentações fornecidas pelos autores desse livro, Dicas de Ensino, Estratégias, Pesquisas e Teoria para Professores Universitários. Esse livro está referendado na seção referências dessa aula. Observe, por uma questão de legibilidade, devemos utilizar fontes maiores. Recomenda-se a partir do tamanho 24 para o texto. É bom também certificar-se que os slides estejam bem legíveis. Às vezes, a cor do texto é incompatível com a cor do fundo do slide, tornando-o ilegível. Evite utilizar frases inteiras apenas com letras maiúsculas, pois isso dificulta a leitura. Restrinja também o número de palavras por linha e procure não ultrapassar 8 linhas por slide. Evite colocar os estudantes no modo passivo de recebimento de informações. Assim, combine a apresentação com vídeos, hiperlinks ou outras estratégias. No momento em que for apresentar, procure posicionar o aparelho de projeção em local que possibilite a visualização de todos e facilite sua movimentação. Também é oportuno o lembrete de não ficar e nem passar na frente da projeção, pois isso poderá projetar sobre você algumas imagens que facilmente irão distrair os estudantes. Também evite ler os slides, fale extemporaneamente, ou seja, tenha o slide como um roteiro para nortear a sua fala à medida em que apresenta mais detalhes sobre aquele tópico. E sobre a utilização dos vídeos nas aulas? Como já percebemos, quanto mais elementos visuais e orais tivermos, melhor será para a dinamização das aulas e aprendizado dos estudantes. Assim, é recomendado que utilize vídeos para ilustrar pontos do conteúdo. Poderá obter muitos vídeos no canal do YouTube, que possui uma infinidade de vídeos relacionados com uma ampla variedade de assuntos, que podem ser utilizados como apoio didático. Veja nesse slide algumas dicas para a utilização de vídeos.
Primeiro, assista ao vídeo na íntegra antes de disponibilizá-lo ao estudante. Evite longas metragens durante a aula. Se desejar utilizar um filme longo, solicite que os estudantes assistam previamente e traga para a aula somente as cenas que deseja ressaltar, para contextualizar ali seu conteúdo. Pesquisas recentes indicam que vídeos com mais de 6 minutos tendem a diminuir o nível do engajamento do estudante. Dessa forma, a recomendação é de utilizarmos vídeos curtos, promovendo assim a discussão e o debate em sala de aula. Não restam dúvidas que os recursos didáticos desempenham um papel de destaque no processo de ensino e aprendizagem. E como vimos nessa discussão, os professores precisam ficar atentos para utilizá-los adequadamente em sua prática didática. Até o nosso próximo encontro. Vamos à 6ª videoaula do curso Didática no Ensino Superior. Nesse encontro, teremos a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a avaliação das aprendizagens. Diferente do ensino tradicional, precisamos compreender a avaliação numa perspectiva que englobe todo o processo de ensino e aprendizagem, e não meramente numa ação pontual e estanque. Nesse sentido, temos pelo menos 3 princípios que devem nortear a prática avaliativa do professor. Isto é, a avaliação é contínua, um processo contínuo e sistemático, é funcional, realizado em função de objetivos previstos, verifica se os estudantes o alcançaram e, por fim, é orientadora, pois deve fornecer devolutiva ao docente e aos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação das aprendizagens terá 3 funções chaves: diagnóstica, formativa e somativa. A função diagnóstica consiste na capacidade que a avaliação possui de levantar o nível de informações prévias do estudante em relação ao assunto a ser abordado, buscando identificar as lacunas e as estratégias de ensino mais apropriadas para supri-las. Ao utilizarmos diferentes técnicas de ensino, tais como a tempestade cerebral, Philip 66, entre outras, estamos fazendo uso da função diagnóstica da avaliação, ao buscar conhecer o que os estudantes já sabem sobre um determinado assunto, antes de iniciar uma abordagem, trabalhando assim na zona de desenvolvimento proximal, preconizada por Vygotsky, mediando os estudantes do ponto em que eles estão para onde desejamos que cheguem. A função formativa da avaliação se relaciona com a coleta de informações durante todo o processo de ensino e nos possibilita uma revisão constante das estratégias utilizadas. Já a função somativa normalmente ocorre ao término de uma unidade de ensino, possibilita verificar se os objetivos estabelecidos foram alcançados. Trata-se do balanço final, somatórios dos vários instrumentos utilizados no transcorrer do processo, buscando conferir aprovação ou certificação de acordo com os resultados alcançados. Entretanto, precisamos compreender que as funções diagnóstica, formativa e somativa necessitam de uma variedade de instrumentos de coleta de dados para avaliação, pois trata-se de um processo que não pode ser visto isoladamente, uma vez que faz parte do ato pedagógico, descrito por Cipriano Lucchesi, que contempla o planejamento dos objetivos, a execução e a avaliação. Vejamos agora algumas recomendações didáticas para a condução do processo de avaliação. Inicialmente, é preciso ter clareza das expectativas esperadas para sua disciplina e deixar isso claro para os estudantes desde o início. Sim, explicar aos estudantes os critérios de avaliação.
Visto que estamos considerando a avaliação das aprendizagens numa perspectiva integral, sistêmica, na medida do possível, é recomendado utilizar vários instrumentos de avaliação. Claro que devemos considerar também o número de alunos da turma e o tempo que teremos disponível para corrigir e dar as devolutivas aos estudantes. Assim, deveremos elaborar os instrumentos para avaliar a partir dos objetivos de ensino que foram traçados, e não necessariamente dos conteúdos ensinados. Ao elaborar os instrumentos de avaliação, evite inserção de armadilhas ou questões dúbias, que somente servem para confundir e pouco auxiliam para avaliar se o estudante alcançou o objetivo proposto. Ademais, o critério de correção para cada instrumento deve ser claro. É recomendado que nas questões abertas e trabalhos em geral, façamos inserções de pequenas anotações significativas, apontando possibilidades de melhorias ou elogiando o nível alcançado pelo estudante. Uma palavra de cautela: jamais utilize os instrumentos de avaliação como uma ferramenta disciplinar. Lembre-se que se trata de um instrumento de coleta de dados para avaliação das aprendizagens e não um instrumento meramente punitivo. Para finalizar, gostaria de ressaltar um trecho de um artigo que publiquei juntamente com Luiz Luz, quando afirmamos que o processo de avaliação das aprendizagens deverá se constituir uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem, fornecendo subsídios para o docente revisar seus planos de ensino e alcançar o objetivo derradeiro de aprendizado dos estudantes. Certamente, a avaliação das aprendizagens faz parte do ato pedagógico e não podemos desaperceber os princípios que norteiam o processo avaliativo na contemporaneidade. Recomendo que leia o artigo intitulado Avaliação das Aprendizagens no Nível Superior. Avaliar para quê? Em que tais assuntos são discutidos com maior profundidade. Nos vemos no próximo encontro. Olá, vamos à 7ª videoaula do curso Didática no Ensino Superior. Nessa aula vamos abordar algumas recomendações sobre a elaboração dos instrumentos de coleta de dados para avaliação. Venham comigo. Quando abordamos a avaliação na sua perspectiva processual, precisamos admitir que temos uma multiplicidade de instrumentos em função dos objetivos a serem alcançados. De fato, a avaliação processual preconiza a utilização de diversos instrumentos em função dos objetivos propostos para a aprendizagem. Entre os instrumentos de coleta de dados para avaliação, os mais utilizados no ensino superior são o portfólio, os relatórios, artigos acadêmicos, experimentos, provas escritas, autoavaliação dos estudantes, entre tantos outros. Nessa videoaula, abordaremos apenas os instrumentos da prova ou teste, e para conhecer um pouco mais dos demais, recomendo que leiam o artigo excelente de Denise Zanon e Maísa Altaus intitulado Instrumentos de Avaliação na Prática Pedagógica Universitária. Esse texto consta nas referências desta aula. Ao utilizarmos uma prova ou teste como instrumento de avaliação, podemos inserir itens dissertativos ou abertos, bem como questões de múltiplas escolha ou fechado. Quais são as recomendações para a elaboração dos itens discursivos ou abertos? Primeiro, precisamos redigir o item delimitando o conteúdo com precisão. Evite expressões vagas, tais como comente, fale sobre, o que pensa de, escreva o que sabe e assim por diante,
pois essas expressões dão margem para muita subjetividade e dificultam validar a aprendizagem. Também é oportuno organizar, logo após a sua elaboração, a chave de correção do item, pois isso possibilita que já na elaboração sejam identificadas possíveis falhas nas questões. Quando for corrigir as questões discursivas dos estudantes, é recomendado que já tenha a chave de correção e faça a correção questão por questão, e não prova por prova, pois isso permite manter o mesmo critério de correção. Além do mais, evite interromper a correção antes de terminar a leitura de todas as questões iguais. Sempre que considerar apropriado, faça ajuste na chave de correção. Outra recomendação na correção de provas com questões abertas é corrigir sem identificar os estudantes, para se evitar o chamado efeito halo, em que beatificamos ou demonizamos o estudante. Ademais, quando as provas forem numerosas, é bom reler, de vez em quando, uma das que já foram julgadas, visando manter os mesmos critérios. Uma boa recomendação é escrever pequenos comentários estabelecendo pontos de referência para a justificativa do critério de correção adotado. Isso é uma excelente devolutiva para os estudantes, especialmente quando não alcançaram o objetivo proposto pela questão e receberam uma nota inferior naquele item. Nas provas, também podemos ter questões com itens objetivos ou com múltiplas escolhas. Quais são as recomendações para sua elaboração? Primeiro, devemos considerar que a questão deve ter um enunciado. Pode conter elementos visuais, citações de textos, ou então uma pergunta com uma situação-problema para análise. A seguir, deveremos inserir as alternativas. Todas devem ser viáveis e com a mesma extensão de palavras. Aqui encontramos mais recomendações para a elaboração de questões com múltipla escolha, como, por exemplo, redigir 4 ou 5 opções para cada questão, evitar incluir no enunciado expressões tais como todo, nenhum, somente, nunca, entre outras, bem como fazer uso limitado da alternativa nenhuma das respostas anteriores, além de destacar a negativa quando for empregada no enunciado. No ambiente virtual de aprendizagem, temos um arquivo intitulado Orientações para Elaboração de Provas Objetivas, com alguns exemplos de questões elaboradas para ajudá-lo em diversificar os formatos de enunciados e alternativas. Recomendo, mais uma vez, que leiam o texto de Denise Zanon e Marisa Althaus, intitulado Instrumentos de Avaliação na Prática Pedagógica Universitária, a fim de que tenham mais subsídios para a elaboração de instrumentos de coleta de dados para avaliação. Até o nosso próximo encontro. Bem-vindos à 8ª aula do curso Didática no Ensino Superior. Nessa aula, iremos discorrer sobre o planejamento de ensino no nível superior, focando nossa atenção na elaboração do plano de ensino. Vamos juntos. Para iniciar nossa discussão sobre a elaboração do plano de ensino e plano de aula, precisamos contextualizá-los no âmbito do planejamento educacional, realizado no nível superior. Inicialmente, precisamos conhecer o Projeto Pedagógico Institucional, o PPI, que esclarece a estratégia pedagógica que a instituição de ensino superior adota para os seus cursos. Já o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, estabelece o planejamento da instituição a curto e médio prazo, em função da sua visão e missão,
explicitando os novos cursos, políticas de expansão e a sua sustentabilidade financeira. Tanto o PPI como o PDI são bases para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, que resultam nos planos de ensino das disciplinas e nos planos de aula elaborados pelos professores. Nessa videoaula, abordaremos especificamente a elaboração do plano de ensino. E nessa figura, observamos um fluxograma que descreve resumidamente como isso é realizado. Iniciando-se com o plano de curso e com a ementa da disciplina, temos o desdobramento com os elementos básicos que constituem o plano de disciplina, isto é, os objetivos, conteúdos, metodologia de ensino, processo de avaliação, recursos didáticos, referências e o cronograma geral das aulas. Vejamos cada uma dessas etapas. Para iniciar a elaboração do plano de ensino, precisamos ter em mãos a ementa da disciplina. Trata-se de um texto que resume o conteúdo de um componente curricular, apresentando os tópicos essenciais. Saliento que a ementa é parte integrante do projeto pedagógico do curso, o PPC, e somente pode ser alterada nas instâncias colegiadas do curso. Após avaliarmos a ementa, temos que elaborar os objetivos da disciplina, isto é, o propósito ou alvo que se pretende alcançar com a disciplina no âmbito do curso, razão pela qual é imprescindível que o professor conheça o projeto pedagógico do curso. Os objetivos de ensino são subdivididos em geral, ou seja, um objetivo amplo, abrangente, observável ao término da disciplina, e diversos objetivos específicos, delimitados e atingíveis no transcorrer daquela disciplina. Temos aqui algumas recomendações de Antônio Carlos Gil para a elaboração de objetivos. Por exemplo, primeiro, os objetivos devem ser orientados para que os estudantes sejam capazes de realizar e não para que o professor ensina. Por exemplo, para elaborar um objetivo centrado no estudante, Gil recomenda que seja iniciado sempre com a expressão, ou tenhamos essa expressão em mente, o estudante será capaz de, e aí apontamos o objetivo. Outro ponto de destaque é que os objetivos devem descrever os resultados desejados na aprendizagem e não no processo em si. Por exemplo, ao cursar uma disciplina de estatística básica, um objetivo poderia ser calcular a média aritmética ponderada. Assim, os objetivos devem refletir o que os estudantes estarão aptos a fazer durante o curso e ao seu término. Nessa perspectiva, para realizar ou para elaborar os objetivos, precisamos utilizar verbos de ação claros e precisos. Verbos tais como saber, entender, compreender, não esclarece o que se pretende do estudante. Já verbos tais como definir, identificar, elaborar, deixam claros os objetivos. Para a elaboração dos objetivos, eu recomendo que leiam um texto que está disponível no AVA sobre a taxonomia de Bloom. Esse texto também está citado nas referências e ele nos ajuda a traçar os objetivos, tendo como referência o domínio cognitivo do estudante. O domínio cognitivo na taxonomia de Bloom é ordenado em 6 níveis, do mais complexo ao menos complexo. E aí nós temos objetivos a serem alcançados, juntamente com possíveis verbos que podemos utilizar na delimitação desses objetivos. Para a definição dos conteúdos da disciplina, precisamos ter em mente que se trata do desdobramento da ementa. Ou seja, precisamos elaborar temas que serão abordados para alcançar os objetivos de aprendizagem que foram traçados. Normalmente, os conteúdos são divididos em módulos ou unidades de ensino, conforme a instituição ou o professor. A forma como ocorrerá a avaliação das aprendizagens também precisa ser definida no plano de ensino. Trata-se da descrição pormenorizada dos tipos de instrumentos de coleta de dados para avaliação que serão utilizados, especificando-se, por exemplo, o instrumento, se será prova, seminário, trabalho escrito, entre outros, a data em que ocorrerá, a pontuação de cada instrumento, as atividades complementares que serão realizadas, tais como visitas técnicas, pesquisas, entre outras. Lembre-se
que o plano de ensino é um contrato didático que se estabelece entre o professor e o estudante, e todos esses aspectos precisam estar bem definidos. A metodologia de ensino adotada pelo docente precisa ser explicitada. Nesse sentido, deve contar com uma descrição sucinta da proposta pedagógica e filosófica que norteará o docente no desenvolvimento da disciplina. Naturalmente, isso alinhado com o projeto político-pedagógico do curso, o PPC, e, consequentemente, com o projeto pedagógico institucional, o PPI. O planejamento da disciplina também pressupõe a definição dos recursos didáticos. Assim, devem ser relacionados todos os recursos didáticos e tecnológicos que serão necessários para o desenvolvimento da disciplina, sempre buscando, naturalmente, otimizar os recursos disponíveis na instituição. Seguindo as normas técnicas da ABNT para elaboração de referências, em especial a NBR 6023. Nesse sentido, deveremos ter as referências básicas, ou seja, a relação de obras que fundamentam a disciplina e fazem parte do projeto pedagógico do curso, com exemplares na biblioteca da instituição. Como a produção do conhecimento é dinâmica, podemos contemplar também referências complementares, isto é, referências adicionais indicadas pelo docente que contribuem para a compreensão da disciplina. Recomendo que subdivida essa seção em referências básicas e referências complementares. Finalmente, temos o cronograma geral das aulas, que consiste na distribuição no transcorrer do período letivo de todos os tópicos a serem abordados, incluindo-se os períodos para avaliação e atividades complementares que forem oportunas. Observamos nesse slide um quadro demonstrando o que poderia constar num cronograma com os assuntos das aulas distribuídos ao longo do calendário e suas respectivas referências. Retomamos aqui a figura com o fluxograma de elaboração do plano de ensino, ressaltando que se trata de um processo dialético em que todos os seus elementos estão intrinsecamente relacionados. Ao finalizarmos essa abordagem de como elaborar o plano de ensino, recomendam que leiam o texto intitulado Elaboração do Plano de Ensino e do Plano de Aula, disponível no AVA, bem como o texto Taxonomia de Bloom, Taxonomia de Aprendizagem. Esses textos eles estão disponíveis no AVA e nos ajudam a compreender melhor os assuntos que nós discutimos nessa videoaula. Até a próxima! Chegamos à 9ª e última videoaula do curso Didática no Ensino Superior. Nesse momento, nós teremos a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a elaboração do plano de aula. Vamos lá! Para iniciar nossas discussões sobre a elaboração do plano de aula, precisamos contextualizá-lo no âmbito do plano de ensino da disciplina, como um desdobramento do projeto pedagógico do curso, o PPC. Nessa figura, observamos um fluxograma que descreve resumidamente os processos envolvidos na elaboração do plano de aula, iniciando-se com a retomada do cronograma geral das aulas, lá do plano de ensino. Podemos definir os objetivos da aula, assuntos a serem abordados, como serão desenvolvidos e avaliados. Vejamos cada uma dessas etapas. Inicialmente, precisamos definir com clareza os objetivos de aprendizagem da aula. Para isso, recomendo que retomem a taxonomia de Bloom para a definição de objetivos, como nós fizemos na elaboração do plano de ensino da disciplina. No plano de aula, é também preciso definir os assuntos que serão abordados,
lembrando que se trata de desdobramento dos conteúdos descritos no plano de ensino. Também é necessário definir no desenvolvimento como a aula será ministrada e quais técnicas serão utilizadas, por exemplo, se aula expositiva, trabalho em grupo, experimento, entre outros. Trata-se do passo a passo da aula, com a estimativa de carga horária para cada passo. A avaliação das aprendizagens precisa ser esclarecida no plano de aula, ou seja, definir como se pretende avaliar as aprendizagens dos estudantes naquela aula específica, talvez por meio de exercícios, avaliação oral, roda de perguntas, entre outros. Adicionalmente, deve elencar os recursos didáticos e tecnológicos necessários e todas as referências utilizadas na preparação da aula. Retomamos aqui a figura com o fluxograma de elaboração do plano de aula, ressaltando que se trata de um processo dialético em que todos os seus elementos estão fortemente interrelacionados. Concluindo aqui essa abordagem da elaboração do plano de aula, recomendo a leitura do texto disponibilizado no AVA, intitulado Elaboração do Plano de Ensino e do Plano de Aula. Com essa videoaula, chegamos ao término do curso Didática no Ensino Superior. Certamente, tivemos excelentes oportunidades de reflexões ao longo do curso e gostaria de lhe incentivar a continuar investigando o campo da didática, aprofundando os conceitos discutidos, lembrando que se trata de abordagens introdutórias e não tínhamos como pretensão esgotar o assunto. Sinceramente, eu espero ter ajudado a contribuir com a sua formação e faço votos que continue investindo em sua formação continuada, pois é um dos elementos decisivos, de fato, é o elemento chave na sociedade do conhecimento em que todos nós estamos inseridos. Até a próxima oportunidade.